Meu povo, boa tarde, abençoada por Deus. Ainda não fiquei boa dessa gripe ainda. Aí veio essa dor nessa articulação do ombro. Tô aqui na batalha. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que essa enfermidade vai partir retirada em nome do Senhor Jesus. Vou aqui lavar minha loucinha. Depois eu vou fazer aqui, tentar fazer aqui um docinho de gelatina para nós degustar. Vou mostrar para vocês passo a passo a receitinha desse doce de gelatina, que é uma delícia, muito bom. Minha voz ainda tá ruim por causa da gripe, mas é isso aí. Vou lavar minha loucinha aqui, depois vou fazer o doce. Aqui tá friozinho hoje. E é isso aí, meu povo. Vou lavar aqui essa loucinha. Vou meu almoço. É uma gripe enjoada. Tem 2 semanas, mais de 2 semanas que eu tô com essa gripe. Tomando chá, tomando xarope, tomando remédio. Mas só que a gente fica pegando em água gelada. Uma hora a água tá gelada, outra hora a água tá quente. Tempo frio. Pus essa touca porque tava na cozinha, fazendo as coisas. E essa dor na articulação não é brincadeira. Vou lavar minha loucinha aqui. Tem detergente aqui, mas eu gosto mais de usar sabão, gente. Gosto de usar o sabão. Esse Enquanto eu vou lavando minha louça aqui, eu vou deixar uma reflexão para vocês. De um homem. Está na palavra de Deus. No livro de Reis. Na palavra de Deus. E Deus havia levantado um homem chamado Jeroboão, que ungido ele rei. Só que estava acontecendo uma grande guerra. E já tinha bastante tempo que estava acontecendo essa guerra. E o povo já estava cansado. E Jeroboão era um rei segundo o coração de Deus. Mas quando ele se achou no poder, ele começou a se rebelar contra Deus. Ele era muito riquíssimo. Muito rico. E aí ele estava na cidade de Betel, uma cidade chamada Betel, no meio de uma praça, fazendo um holocausto. Mas o Deus lá em cima, ele viu que o povo já estava cansado, que já tinha bastante tempo que estava essa guerra. E Deus, por a misericórdia de Deus, Deus levantou um homem de Deus e disse assim: vai até a cidade de Siló e repreenda aquele holocausto, aquele Jeroboão que tinha levado todo o povo para a praça, na cidade de Betel, para fazer essa oferenda, esse sacrifício, de cinza, Aí ele fez lá fez o altar, colocou as cinzas, mas Deus levantou um homem de Deus e disse: vai lá na cidade de Betel, lá naquela praça, e repreende o rei Jeroboão. Repreende ele. Deus falou que era para ele mandar todo o povo ir embora para casa. As pessoas ir embora, né? Acabar com a guerra e cada um para suas casas. Mas quando o homem de Deus chegou lá na praça, repreendeu o holocausto que ele estava fazendo, que não era mais da vontade de Deus, no meio daquela multidão, quando Deus levantou esse homem de Deus e ele veio, Deus falou com ele assim. Deus falou para o homem de Deus: vá na cidade de Betel, repreenda o rei Jeroboão e
não volte pelo mesmo caminho que você foi, nem coma e nem beba naquela cidade. Foi o que Deus falou com o homem de Deus. Um homem de Deus diz na palavra de Deus. E assim ele fez. Ele foi para a cidade de Betel. Quando ele chegou naquela praça, estava aquela multidão de gente assistindo ali aquele holocausto que Jeroboão ia fazer. E o homem de Deus repreendeu aquele holocausto, que Deus havia mandado ele para repreender, que não era da vontade de Deus, que ele fizesse aquilo, que era para ele dispensar o povo, mandar todo mundo para casa, que o povo estava cansado, e a guerra, para terminar aquela guerra, acabar aquela guerra e dispensar todo mundo. Então Jeroboão desobedeceu na hora, cresceu a ira contra Deus. Cresceu a ira de Jeroboão contra Deus. E ele gritou lá de perto do holocausto, ele gritou, prenda-o, mandou prender, levantou o braço dele e mandou que os guardas prendessem aquele homem de Deus. Né? Só que quando ele fez isso, mandou prender, diz na palavra, e no momento que ele mandou prender, os guardas prender aquele homem de Deus, que ele estendeu o braço e disse, prenda-o, aquele homem de Deus que havia profetizado contra o altar. Feito o que Deus mandou, né? Aí diz que o braço de Jeroboão, na palavra, ficou ressequido. O braço dele secou e ficou esticado, sem voltar para o lugar, como era antes. O próprio Jeroboão olhou para aquele homem e disse, homem de Deus, ora ao Senhor Deus e ora a ele, peça a ele para que o meu braço volte a ficar como de antes. E ali o homem de Deus levantou a mão para o alto e orou. E no mesmo momento, o braço de Jeroboão, daquele rei rebelde, voltou ao normal, ficou como de antes. Então ali o homem de Deus saiu dali andando na estrada. Só que na cidade de Siló, lá também tinha um profeta velho, mentiroso, diz na palavra. E um profeta velho, mentiroso, que ele tinha 3 filhos. E tudo o que acontecia naquela cidade, os filhos ficavam investigando a vida das pessoas, sabendo tudo o que acontecia na vida das pessoas. E chegavam e falavam para o pai deles, né? O filho daquele profeta velho, mentiroso, diz na palavra, profeta mentiroso, estava naquela cidade e viu quando o homem de Deus chegou, quando o homem de Deus repreendeu Jeroboão, viu o que havia acontecido com o braço de Jeroboão, viu que o homem de Deus havia orado, o braço de Jeroboão do rei voltou ao normal. Então o homem de Deus seguiu, né? Como Deus havia mandado. Foi embora. E os filhos desse profeta velho ficou olhando para aquele lado o homem de Deus ia. O homem de Deus seguiu do jeito que Deus mandou. Sem comer e sem beber nessa cidade. Deus mandou que não era para ele nem comer nem beber. Seguiu indo de volta por outro caminho, né? Mas como o filho do profeta mentiroso, diz na palavra, estava naquele lugar e viu o acontecido, correu para casa. Quando chegou lá, contou a história todinha para o pai deles, que era um profeta mentiroso, diz na palavra, né? Aí ele perguntou assim, o filho chegou, contou para ele, né? E ele disse assim, por onde o homem de Deus foi? Aí os filhos disseram, pai, eles foram para determinado caminho, foi por aqui. Aí, lá na estrada, quando o homem de Deus estava andando, já estava cansado, tinha um pé de símbolo, uma planta, né? Um pé de árvore bem grande. O homem de Deus estava cansado. Aí o homem de Deus deitou ali naquela sombra para descansar. O que foi que aconteceu? Os filhos do profeta velho mentiroso chegou lá, contou para ele. Aí ele pegou, mandou pegar uma jumenta, botou a sela. Esse profeta velho mentiroso subiu no animal e foi andando. Por onde ele foi? Os filhos dele disseram assim, ele foi por aqui, ele foi andando. Quando chegou lá na frente, você veja o que é a mentira, né? Quando chegou lá na frente, e a desobediência também, né? A desobediência, a gente paga um preço alto, paga até com a vida, a desobediência, né? Então, quando ele chegou lá na frente, o pai desses 3 jovens, estava lá um homem deitado, e ele chegou, desceu do animal, olhou para aquele homem que estava ali deitado debaixo do pé de árvore, e disse assim, és tu o homem de Deus? Aí ele falou assim, sou eu mesmo. O profeta velho mentiroso disse assim, vem comigo, que eu também sou profeta como tu. Vamos comigo para comer e beber na minha casa.
Olha só, o homem de Deus foi enganado, levantou, acredito que ele estava cansado, com sede, com fome, levantou e seguiu com esse profeta velho, entendeu? Quando chegou na casa dele, ele pôs a mesa posta, e diz na palavra de Deus que eles começaram, o homem de Deus começou a comer pão e beber, ali na casa daquele homem mentiroso. E quando ele estava sobre a mesa, o Espírito tomou o próprio homem e olhou para aquele homem de Deus e disse assim: tu és desobediente, tu desobedeceu a Deus. Olha só, ele fez o homem voltar e ao mesmo tempo ele acusou o homem. O Espírito tomou ele, né? O homem de Deus, diz na palavra, começou a chorar bastante, se levantou. O profeta velho mandou colocar a sela, arrumar uma jumenta. O homem de Deus montou e seguiu viagem, seguiu entristecido, decepcionado, porque havia desobedecido a voz de Deus. Porque o que Deus falou para ele: não coma e não beba naquela cidade, e não volte pelo mesmo caminho. Mas ele desobedeceu, foi enganado pelo profeta mentiroso, diz na palavra. E a palavra é bem clara, que quando o Espírito tomou aquele homem, na mesa que ele estava comendo, o próprio homem de Deus viu e sentiu que ele tinha desobedecido às ordens de Deus. E aí ele foi. Quando chegou lá na frente, diz a palavra de Deus, quando chegou ali na frente, lá na estrada, eram duas cidades. Uma cidade lá e outra cá, né? Tinha a divisória no meio. Apareceu um leão. O povo passando para lá e para cá, naquele lugar. O leão apareceu, matou e estraçalhou o corpo do homem de Deus. Ficou o leão de um lado, o corpo do homem de Deus estraçalhado, e tirou o braço para um canto, cabeça, ficou todo arrebentado, né? E o leão não comeu, não comeu o animal e nem comeu o homem de Deus. Ficou, só matou, né? Por causa da desobediência. Aí os filhos do profeta velho viu, né? Eles andavam muito, viam as coisas para passar para o pai, para poder o pai profetizar mentira na vida do povo. Ou seja, ele mandava investigar a vida das pessoas daquela cidade, investigava a vida das pessoas, contava o que estava acontecendo, eles viam o que estava acontecendo, chegava em casa: ó pai, está passando isso e isso na vida de fulano, na vida de Beltrano, que hoje em dia não é diferente, né? Existe muito profeta mentiroso também, que fica investigando a vida das pessoas, falando coisa que alguém falou e disse que foi Deus que falou, sem Deus ter falado, vai pagar um preço alto também. E aquilo que Deus não mandou falar, a gente não pode falar, né? E aí foi o que aconteceu: o homem de Deus foi morto. Os filhos do profeta, desse profeta velho mentiroso, veio avisar o pai que o homem de Deus estava morto, o leão estava de um lado, o animal estava do outro e o homem de Deus estava morto. Aí ele foi lá, os filhos, disse que ele chorou bastante, recolheu os restos mortais do homem de Deus. Ele havia construído uma jazida, ou seja, um mausoléu, para quando ele morresse ele ser sepultado ali. E lá eles sepultaram os restos mortais do homem de Deus e estão aguardando até a vinda de Cristo para o grande julgamento. Então veja o que é a desobediência, né? Deus manda você fazer algo, Deus não manda, ou aliás, Deus não mandou, e você vai lá e faz. Às vezes Deus diz: não vai, não é o meu tempo, não é a minha hora, não é hora ainda, e a pessoa vai lá e faz. Outra hora recebe você tem que ter discernimento para saber se vem da parte de Deus ou da parte da carne ou da parte da carne, né? Da parte humana. Porque quando a profecia vem da parte do céu, vem da parte de Deus, acontece tudo certo. Mas quando vem da parte da carne humana, quando vem da boca do ser humano, nada acontece. E se acontecer, a pessoa fizer e não for da vontade de Deus, pode perder até a própria vida. Como esse homem de Deus perdeu pela desobediência, que às vezes Deus fala uma coisa e a gente não quer obedecer, e pode pagar até com a vida. Então foi isso que aconteceu, esse relato que aconteceu, um relato bíblico, está lá no livro de Reis, 1 Reis. Está lá para quem quiser ler, né, examinar as escrituras. E diz também que, assim como tinha na cidade de Siló, esse profeta mentiroso,
E tinha esses filhos que observavam a vida das pessoas e depois iam falar o que estava acontecendo, para poder o profeta profetizar na sua vida, sendo que os filhos já tinham contado o que estava acontecendo. Né? Não era Deus que falava com ele, era os filhos dele. Tinha também, na cidade de Siló, um profeta segundo o coração de Deus chamado Aias. Esse era profeta de Deus de verdade. Ele era um homem já de idade avançada, ele já era bem velhinho, ele era cego de visão carnal, mas diz na palavra que de visão espiritual com o céu, ele era um homem que o anjo descia e falava com ele todas as noites. Glória a Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Era cego de visão carnal, mas de visão espiritual ele enxergava longe. Glória a Deus. Aí diz que quando Jeroboão se rebelou e desobedeceu a Deus e desobedeceu às ordens do homem de Deus, que havia Deus mandado ele para dispersar o povo, mandar o povo para casa, Deus diz na palavra que Deus matou todos os seus escravos, só deixou um para vir avisar. Deus matou todos os seus rebanhos de gado, de tudo que ele tinha, tudo, Deus mandou o fogo, matou tudo. Ele ficou praticamente sem nada. E ele tinha um filho pequeno, Jeroboão. E por último, pela desobediência de Jeroboão, do rei Jeroboão, o filho pequeno dele estava doente, muito doente. O que foi que ele fez? Ele sabia que lá na cidade de Siló tinha um profeta chamado Aias, que era segundo o coração de Deus, um profeta que falava com Deus, que o anjo descia às madrugadas e falava com Aias. Deus falou para a esposa dele. A mulher mandou pegar o filho dele, que estava muito enfermo, pegar todos os tipos de doces, de bolo, de queijo, de tudo que tinha de bom naquele palácio, fazer uma sacola e levar. E ele falou bem assim, olha o que ele falou para a mulher. Mandou ela ir, o filho, preste bem atenção, essa parte é muito importante. Mandou a esposa dele pegar o filho nos braços, que estava muito enfermo, e ir até a cidade de Siló, e levar na casa do profeta Aias, o profeta de Deus, e pedir que Aias orasse a Deus pela cura do filho dele. Mas veja o que Deus fez. Pela desobediência dele, pelo que ele fez, se rebelando contra Deus, contra as ordens do Senhor, ela fez aquela sacola cheia de doces e pegou o filho nos braços e foi. Quando foi de madrugada, Aias estava no quarto dele. Diz na palavra de Deus que o anjo desceu do céu até Aias. Veja só, Aias era cego. E Jeroboão falou assim para a esposa: quando você chegar na casa de Aias, você entra devagarinho para que ele não veja que é você. Finja ser outra pessoa. Não diga que é minha esposa, porque se você disser que é minha esposa, Aias não vai lhe atender. Não vai orar no nosso filho. Repare. Quando foi a madrugada, o anjo do céu desceu. Glória a Jesus Cristo Nazareno. O anjo desceu ali onde Aias, o profeta Aias, estava na casa dele, sentado em uma cadeira, diz na palavra, e o anjo desceu e disse: Aias, amanhã, pela manhã, a mulher de Jeroboão, do rei Jeroboão, virás aqui na tua casa com o filho doente, e fingirás ser outra pessoa. Então, o que Deus fez? Deus mandou avisar o profeta de Deus verdadeiramente. Ele era cego de visão, ela poderia enganar, né? Porque ele não enxergava, mas Deus mandou o anjo avisar que ela vinha na casa dele com o filho doente para orar. E o anjo disse: você vai falar assim, 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 assim. Fale para ela que antes dela chegar, quando ela voltar, quando ela vier, que ela for entrando, você vai dizer assim: por que finges tu, mulher de Jeroboão? Olha só. E assim Aias recebeu a palavra do anjo de Deus, que ele era um homem segundo o coração do Senhor, profeta de verdade, o profeta de Deus, verdadeiramente. E quando foi no dia seguinte, que aquela mulher vinha com o filho nos braços, enfermo, em busca de uma cura para o filho dela, Aias, quando ela foi entrando, pisando macio, devagarinho, Aias falou assim: por que finges tu, mulher de Jeroboão? Aí ela caiu por terra, naquele momento, porque ela viu que Deus era na vida daquele homem. O anjo de Deus desceu e avisou para ele. E ele falou as palavras que o anjo havia falado para ele e disse assim: volta e quando tu chegar na entrada da tua cidade, teus filhos morrerás e não viverás. Olha só, por causa da desobediência.
teu filho morrerás e não viverás. E aquela mulher entrou em desespero, saiu dali chorando, com aquela criança no braço, quando ela diz na palavra de Deus, que quando ela foi chegando ali, na entrada da cidade dela, que ela olhou o filho que morreu nos braços dela. Por quê? Por causa da desobediência. Tá entendendo? A gente tem que clamar a Deus e obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz do Senhor. Mas não é obedecer à voz de homem carnal, mas sim à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Pedir discernimento, entendimento, para examinar as Escrituras, entender aquilo que Deus quer de nós, o que o Senhor requer. Você recebeu uma profecia? Veja se essa profecia veio da parte do céu, veio da parte de Deus, ou se não veio da parte carnal, da carnalidade da parte do homem. Nós temos que ter o discernimento e testar se esse Espírito vem da parte de Deus. Porque havia lá, a Bíblia diz claramente, que o profeta velho, assim, e ele mentiu, o profeta velho que tinha os filhos, que ficava investigando a vida das pessoas naquela cidade, naquele povoado. Tudo que acontecia na vida das pessoas, os filhos levavam e contavam para o pai. Aí quando ele pegava e profetizava, tá passando assim, mas é porque ele sabia, porque os filhos falavam. Já esse outro profeta, chamado Aias, era cego de visão, mas era um profeta de Deus. O anjo descia e falava com Aias. Então, eu estou aqui lavando essa louça e servi de contar esse relato bíblico, é bíblico, está lá em 1 Reis, lá em 1 Reis, que fala, que conta todo esse texto bíblico, tudo é bíblico, o que aconteceu na vida do homem de Deus, diz assim, o homem de Deus, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu já vi muitas pessoas falar assim, eu não sou enganado, eu não vou comer. É ruim de eu ser enganado. Não, gente. Aquele homem era de Deus. Deus mandou ele. Deus disse, vai na cidade de Betel, repreenda o rei Jeroboão, não come e não beba naquela cidade e não volte pelo mesmo caminho. Mas ele foi enganado, ele já ia voltando. Do jeito que Deus mandou, ele ia voltando. Ele estava cansado, acredito, cansado e com fome, com sede. Deitou debaixo do pé de símbolo. E o profeta mentiroso veio e disse, és tu homem de Deus? Ele disse, sou eu, homem de Deus. Eu também sou profeta como tu. Vem. Aí ele achou que era, foi enganado. Foi enganado. Bem assim é qualquer um de nós. A gente tem que estar assim, firme na rocha que é Cristo e vigiando a todo segundo da nossa vida para nós não ser enganados por esses falsos profetas mentirosos que tem na terra. Nós temos que ter muito cuidado, pedir o discernimento do Senhor, seguir aquilo que está na palavra, seguir a palavra de Deus e ter a Cristo Jesus como nosso pastor, entendeu? Não se deixar enganar por pessoas humanas, porque há muitos enganadores, chama-se a época da apostasia, né? Apostasia. As pessoas deixam de acreditar na palavra para acreditar em pessoas, em carnalidade, em palavra de que sai da boca de humano. Então esse texto é bíblico, está lá em 1 Reis, se você quiser ler e examinar. Fala desse jeito aqui. O rei Jeroboão perdeu o filho por causa da desobediência. Foi repreendido. Né? O filho dele morreu. E aí saí, já lavei minha louça, vou limpar minha pia, Deus que abençoe. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, cheio da graça, do amor do Espírito Santo. Olha que dia lindo, olha a luz, que coisa maravilhosa, reflexo. Está nublado, gente. Está tudo nublado aqui, mas a palavra de Deus é maravilhosa, né? Você está falando das coisas de Deus, é como se Deus mandasse uma luz assim do céu, um reflexo, uma maravilha. Não tem sol hoje. Essa é a graça, né? Essa é a graça. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, abençoe tua casa, tua família, abençoe teus projetos e fique firme no Senhor, firme na palavra, nos seus propósitos com o Senhor Jesus. Não creia em qualquer profeta, em qualquer coisa, porque o mundo jaz do maligno, né? Nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo, buscar. Alguém falou algo para você? Busque a Deus, peça um sinal ao Senhor, se aquilo vem da parte de Deus. Peça o discernimento, porque quando é o discernimento, na hora que o profeta fala, você recebe o seu coração, você sente a presença de Deus, você vê que é real. Cheiro, Deus que abençoe. É isso aí, meu povo.